E aí, pessoal, estamos de volta com mais dicas de comunicação e a nossa dica de hoje é Odeio a minha voz. Meu nome é Felipe Sack e essa é a nossa conversa de hoje. Então, mais uma pessoa, como qualquer outra, que não gosta do som da sua própria voz, seja gravado, seja quando está se ouvindo mesmo ao vivo ou em qualquer outra situação. É uma coisa muito normal não gostarmos da nossa própria voz. Inclusive, eu acho que as únicas pessoas que acabam se acomodando com a própria voz ou aceitando a própria voz são aquelas que acabam tendo que ouvir a própria voz por obrigação e não por uma escolha efetivamente. Não é um narcisismo por parte de ninguém. Mas a dica por trás do odeio a minha voz é muito filosófica. É muito uma questão de autoconhecimento acima de tudo. E eu vou tentar trazer aqui para vocês a ideia por trás. Dentro de uma apresentação, de um treinamento, ou quando estamos falando em público, conforme a gente viu nos vídeos anteriores, é muito difícil a coisa sair perfeita. Sempre vai ter alguma coisa que dá errado, certo? Errar é o preço da entrada, lembrem disso. Então, muitas coisas a gente não consegue controlar. A interação do público, a maneira que o público fala com a gente e várias outras coisas também que acontecem. Porém, a voz, a nossa voz, é uma das únicas coisas, um dos únicos comportamentos que a gente tem 100% de controle, porque é nossa. A gente que decide como ela vai sair, como que ela vai chegar para os outros. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que a gente precisa achar alguma coisa dentro da nossa própria voz que faz com que a gente a aceite melhor, ou perceba as coisas boas que existem dentro da nossa voz. E eu vou falar uma coisa para vocês, inclusive contar alguns pontos que eu já ouvi quando eu estive dando treinamento, inclusive falando desse tópico. Eu já ouvi muita gente falando, Felipe, eu não consigo usar a minha voz para falar com o público não gosta de interagir comigo porque eu sou muito agressiva, minha voz é muito agressiva, muito autoritária. E ela me perguntou, inclusive, sobre como que eu faço para usar isso a meu favor. E na verdade eu falei, abrace esse aspecto da sua voz. Então, se você tem uma voz que é mais autoritária, uma voz às vezes um pouco mais alta ou algo que traz uma questão de agressividade, use isso a seu favor. Não é algo necessariamente ruim, é só algo que a gente precisa moldar para ser usado a favor. Então pense na sua voz, como que a sua voz é e se você está satisfeito ou não com a sua voz. E caso não esteja, o que você pode fazer para controlar esse seu comportamento para que você fique satisfeito com a sua voz efetivamente? Eu sou uma pessoa que não gosta da minha própria voz, mas eu acabo ouvindo tanto por gravação ou por fazendo treinamentos e por aí vai que agora eu já acostumei e eu não tenho mais problemas com ela, mas foi um exercício muito demorado que demorou aí minha vida inteira para eu chegar efetivamente. Então estamos falando de décadas, só que aqui a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que você realmente pense, tenha um pouco de autoconhecimento e perceba o que eu posso fazer para minha voz ficar de um jeito que eu gosto. Como que eu posso usufruir da minha voz para que ela seja algo que eu comece a gostar mais? E quais são os aspectos da minha voz que eu posso usar a meu favor? A gente tem uma voz mais agressiva, que faz as pessoas ficarem um pouco mais nesse aspecto mais, não diria nervoso, mas mais atentas talvez, ou eu tenho aquela voz que deixa a gente um pouco mais calma, que às vezes quer fazer a pessoa dormir e a gente fica mais relaxado. Pense na sua e tente pensar na maneira que você pode usufruir disso. Mas a ideia por trás, como eu disse, muito filosófica, é não odiar efetivamente a voz, mas usar todas as habilidades e todos os detalhes que estão dentro dela a nosso favor para que a gente possa controlar esse comportamento 100%. Porque, como eu disse anteriormente, tantas coisas que a gente não pode controlar, tantas coisas que a gente não tem efetivamente controle, pelo menos essa é uma delas, a voz como um todo. E aí, ok, o que a gente pode realmente fazer para gostarmos da nossa voz? Exercícios de falar em público, como por exemplo, falar na frente do espelho, se gravar falando, por mais que eu sei que a grande maioria não gosta disso, é uma boa maneira de se ver e ver o que a gente realmente gosta e não gosta para ir ajustando os aspectos da nossa voz. Então, seja o tom, seja se é agressivo ou mais pacífico, enfim. Aí eu já vou acabar me repetindo muito. Mas façam esse exercício de falar na frente do espelho, de se gravar, de pegar uma pessoa que você confia bastante para ouvir a sua voz e dar alguns comentários, falar algumas coisas sobre a sua voz para você ir usufruindo. Essa é a grande essência da nossa dica. Então, para resumir, para ficar bem fácil, odeio a minha voz. O que eu faço? Trabalhe nela para achar alguma coisa que você gosta, tenha esse autoconhecimento para que você comece a usufruir da sua voz quando você está num aspecto de falar em público ou dando treinamento, apresentações e por aí vai. Essa é a essência da nossa dica. E caso vocês tenham perguntas, dúvidas, comentários a fazer, fique à vontade que a gente vai conversando sobre esse assunto. Como eu disse, a dica de hoje é muito filosófica, então dá para entrar em muitos aspectos, detalhes e vertentes diferentes sobre isso, mas a essência não muda. Por enquanto, essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigado por estarem aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.